paz do Senhor, irmãos. Quero comentar um pouco a respeito da nossa lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, do dia 22 de março de 2020, que fala sobre Jesus, o homem perfeito. O nosso texto áureo da lição fala: "E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura e em graça, para com Deus e os homens." Lucas capítulo 2, versículo 52. A verdade prática nos diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 40 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo assentado, e no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O objetivo da lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. O objetivo específico é expor a divindade de Jesus, segundo, explicar a humanidade de Jesus, e terceiro, assinalar a perfeição de Jesus. É interessante que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na página de número 50, mas no final da página e no início da página 51, traz a seguinte declaração: a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui 2 naturezas e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome Emanuel. É interessante quando diz aqui que a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui 2 naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, ou seja, mesmo Jesus tendo a sua humanidade e a sua divindade, as propriedades, as características dessas 2 naturezas permanecem intactas, cada uma agindo conforme foi expresso. E isso está declarado ali no próprio nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É interessante quando fazemos essa afirmação, porque nós podemos confrontar muitas vezes o que a sociedade hoje está praticamente falando a respeito da questão da humanidade e da divindade de Cristo. Muitos estão negando, e não é novidade falarmos a respeito disso, de vermos pessoas que já não acreditam mais que Jesus veio em carne. Tem pessoas que já não acreditam mais que Jesus nasceu de uma virgem. Tem pessoas que já não acreditam mais
na obra que Cristo realizou na cruz. E pleno século XXI, nós falarmos a respeito disso, parece uma coisa nova que na realidade não é. Quando nós olhamos para os 3 primeiros séculos da igreja, onde a perseguição da igreja foi algo muito forte por meio dos imperadores que logo no início da era cristã subiram, ascendiam ao trono, nós vemos que a perseguição naquela época trouxe um crescimento do cristianismo, mas também trouxe junto consigo muitos dos ensinos heréticos daquela época. Algo normal e natural, considerando que as epístolas paulinas e as epístolas gerais já advertiam que na sociedade daquela época eles já estavam dizendo: olha, tomem cuidado, vão surgir muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, ensinando coisas que vão perverter muitos, vão tirar muitos do caminho. E quando nós olhamos para essa história dos 3 primeiros séculos, nós vemos muito forte nesse meio a questão do gnosticismo. O que o gnosticismo ensinava? Que uma vez que o mundo material era mau, Cristo não podia, em hipótese alguma, ter vindo em carne. Ou seja, se Cristo, sendo divino, era um ser bom, o gnosticismo dizia: olha, a carne em si ela é mal, ela é um problema. Então, se Cristo não pode ser divino e habitar num corpo que é mau. Esse é um dos ensinamentos que tinham naquela época. E muitos depois seguiram estes ensinamentos, seguiram essa prática, e surgiram outras linhas de pensamento a respeito dessas crenças sobre a divindade e a humanidade de Cristo, em que elas divergiam poucas coisas, mas todas elas atacavam um ponto específico: tirar ou eliminar essa questão de que Cristo era humano e divino ao mesmo tempo. Aquilo que nós lemos na nossa declaração de fé, dizendo que é perfeitamente uma sincronia entre as duas naturezas, eles procuravam desqualificar isso. E quando nós desqualificamos Cristo, tanto a sua natureza divina quanto a humana, a sua obra na cruz e tudo aquilo que Cristo representa dentro do cristianismo, nós anulamos praticamente a Bíblia toda, porque desde o Gênesis até o Apocalipse, tudo aponta para Cristo. A Bíblia é um livro cristocêntrico, fala de Cristo o tempo todo. Então, quando nós eliminamos qualquer um dos seus atributos, do caráter, divindade, humanidade, nós eliminamos parte daquilo que a Bíblia está registrada. Então, esse era o principal alvo e objetivo dos gnósticos naquela época. E eles levaram consigo outras linhas de pensamento: o ebionismo, o serentianismo, docentismo, arianismo, apolinarianismo, eutiquianismo. Linhas de pensamento que, em síntese, todas elas negavam algum dos atributos de Cristo. Negavam qualquer um desses atributos para dizer que Jesus não podia ter vindo, sendo Deus, ter vindo em carne. É interessante isso porque a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui as duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza. É o que nós vamos ver no decorrer da lição. E quando nós comparamos a lição desse domingo com a lição da semana passada, é bastante interessante, porque hoje nós falamos do Cristo, o homem perfeito, aquele que veio em carne e era divino, contrastado com a lição da semana passada, que era o anticristo, o contrário a Cristo. E nós vemos que da semana passada para essa semana, o anticristo era um ser totalmente abominável. Tudo que ele vai fazer, vai agir, vai mudar, transformar, fazer nessa terra, é contrário a tudo aquilo que Cristo estava ensinando, estava ministrando. É interessante esse contraste, porque agora nós entramos num lado novo da lição, que é a respeito da vida de Cristo.
E o que diz a introdução? Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. É isso que os gnósticos e todas aquelas filosofias da época tentavam dizer. Olha, Jesus não era real, ele não poderia ser real. E é isso que nós vamos estudar aqui. Jesus era real, sim. Ele veio, viveu entre nós, viveu em carne e ele era real. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele não usou seus atributos divinos para satisfazer os desejos da carne, matar a fome. Ele não transformou as pedras em pão usando atributos divinos para isso. Jesus usava os seus atributos divinos em favor das outras pessoas. Nós vamos ver isso no decorrer da lição. Não em benefício próprio. Por isso que diz que as duas naturezas elas andavam harmônicas. Nenhuma interferia ou entrava no campo da outra para uso e benefício próprio. É por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada.